Então vamos ao resumão explosivo do voto de Luiz Fux, nesta quarta-feira. O voto de Fux foi simplesmente devastador. O ministro Luiz Fux jogou uma bomba no coração do julgamento do Bolsonaro, esmagou a condenação de Moraes e transformou o plenário em um campo de ruínas. Então, para tudo o que você está fazendo, porque isso vale demais a sua atenção. O voto acabou de ser lido e até agora a sessão foi suspensa. Mas a parte que já aconteceu foi uma verdadeira implosão. Ele ainda vai tratar das acusações de golpe de Estado e da abolição violenta do Estado Democrático de Direito, mas já detonou vários pontos centrais. E nesse resumão, você vai entender como Fux anulou o julgamento do Bolsonaro nada menos que 3 vezes. E como ele demoliu os argumentos de Alexandre de Moraes em diversos trechos. Como ele livrou os réus da acusação de organização criminosa. Como ele limpou a ficha no crime de dano. Você vai enxergar o peso histórico da diferença entre julgamentos conduzidos por magistrados técnicos e imparciais, coisa que simplesmente não está acontecendo no processo do Bolsonaro. O voto de Fux é histórico não apenas pela precisão jurídica, mas pela humilhação pública, que impôs a Moraes e sua ala stalinista no Supremo Tribunal Federal. Fux, logo no início, já abriu o jogo com uma frase que caiu como granada no plenário. Não compete ao STF fazer juízos políticos, mas aplicar a lei. Vou repetir devagar. Não compete ao STF brincar de política. Compete apenas aplicar a lei. Em seguida, ele mandou um recado direto. Não importa a visão ideológica sobre o que seria melhor ou pior, importa o que a Constituição determina. Fux também deu um aviso em alto e bom som aos colegas. O STF precisa ser exemplo para os 18 mil magistrados do Brasil. Quando o Supremo erra, o erro contamina tudo, porque o mau exemplo vem de cima. Ele lembrou ainda que o STF é a bússola da legitimidade constitucional e que precisa reafirmar o império da lei, respeitando a pluralidade da sociedade. Foi aí que soltou mais uma pérola, citando juristas. Os fatos só podem ser considerados crimes se couberem na lei como uma luva na mão. Em outro momento, ele soltou uma frase que vai ecoar. O direito não é um museu de princípios, é um instrumento da vida e da esperança. Ou seja, o voto de Fux foi esperança em meio ao caos. Já no começo, ele mostrava que vinha uma avalanche. E eu vou dividir aqui com você cada detalhe do voto histórico de Luiz Fux. Vamos começar pelas preliminares, aquelas questões que podem simplesmente anular tudo. E já adianto, Fux anulou o julgamento 3 vezes, 3 porradas seguidas. Primeiro, Fux cravou que o STF não é competente para julgar Bolsonaro, e sim a primeira instância. Ele deixou claro que a competência criminal do Supremo é excepcional e só deve ocorrer nos casos previstos expressamente na Constituição. Nesse momento, o clima no plenário virou constrangimento geral. Fux leu a Constituição para esfregar na cara dos colegas que o STF não tinha direito nenhum de julgar Bolsonaro. Citando o jurista Calan Andrei, afirmou que a competência restrita da Constituição é pilar do Estado de Direito, e avisou: sem competência não há jurisdição. Se o STF insiste em julgar, vira tribunal de exceção. Fux acusou Moraes de mudar as regras durante o jogo para manter o processo no Supremo, violando a garantia do juiz natural. Foi um momento brutal, a maior explosão contra a autoridade de Alexandre de Moraes já vista em julgamento. O ministro afirmou que o Supremo infringiu a segurança jurídica ao inventar uma competência que não existia. Resultado, anulou todo o processo contra Bolsonaro por incompetência absoluta. Isso não é detalhe, é tapa na cara. E aqui é diferente da Lava Jato. Lá foi uma questão de competência relativa, entre Curitiba e Brasília. Aqui é absoluta. Quando a corte não tem competência, nada se salva. Tudo cai. Luiz Fux foi além.
Declarou a nulidade de todos os atos praticados pelo STF, porque tudo foi feito com incompetência absoluta. Ou seja, Fux entrou em guerra aberta com Moraes. Chamou tudo de nulo e disse que o caso deveria estar no plenário. Constrangimento histórico. Na segunda preliminar, ele apontou outra manobra, a transferência do caso do plenário para a turma, feita por Moraes. Segundo Fux, isso silenciou vozes divergentes como André Mendonça e Nunes Marques, estrategicamente excluídos. Ele lembrou que os pobres manifestantes do 8 de janeiro foram julgados no plenário, mas Bolsonaro, ex-presidente, foi jogado para a turma. Fux acolheu a preliminar e declarou a nulidade de todos os atos. De novo. Na terceira preliminar, ele entrou no cerceamento de defesa. Foi mais uma pancada. Fux lembrou a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que garante tempo hábil e acesso pleno às provas. Ele contou que as defesas foram soterradas por 70 terabytes de material, bilhões de páginas, recebidas só depois de um mês da denúncia. Chamou isso de document dumping. E lembrou: no mensalão, só a denúncia demorou 2 anos para ser aceita. Aqui, atropelaram tudo. Fux foi categórico. O julgamento contra Bolsonaro é nulo por violar o contraditório e a ampla defesa. Mais uma anulação. 3 nulidades históricas. E não parou. Analisou a delação de Mauro Cid e, embora tenha validado, deixou claro que esse ponto não muda a devastação que já causou no processo. Depois, suspendeu a ação em relação à ramagem, por ser deputado e ter prerrogativas. Assim, encerrou as preliminares. 5 questões, 3 anuladas, uma favorável aos réus e uma validando a delação. Quando entrou no mérito, o estrago continuou. Primeiro, derrubou o crime de organização criminosa. Passou mais de 1 hora explicando que não havia permanência, estabilidade, divisão de papéis, dolo, nada. Usou Nelson Hungria para mostrar que a lei penal é fechada e que juiz não pode inventar crime onde a lei não prevê. Cravou: o que houve foi concurso de pessoas, não organização criminosa. Ainda frisou que não existe nem sombra de organização criminosa armada. Absolveu todos os réus. Em seguida, tratou dos crimes de dano e deterioração de patrimônio tombado. Disse que não há provas ligando Bolsonaro ou outros réus a esses crimes. Afirmou que culpar alguém por atos de terceiros é paternalismo. Cada um decidiu agir por conta própria, disse Fux. Além disso, explicou que, entre os 2 crimes, só pode prevalecer um, o mais específico, no caso, a deterioração de patrimônio tombado. Mas como não há prova contra os réus, absolveu de novo. Fux ainda deu recados claros. Aceitou revisar penas do 8 de janeiro, desmontou as acusações de omissão contra Bolsonaro e disse que não existe prova de vínculo. Absolveu também nesse ponto. No balanço final, 3 nulidades, 2 absolvições, uma suspensão, uma delação validada, 7 questões, e em 6 delas o voto foi arrasador contra a narrativa de Moraes. E o ministro ainda fez comparações, citando o caso de Débora do Batom, mostrando como as condenações atuais são desproporcionais. Ficou evidente o tamanho da injustiça. O voto de Fux lavou a alma de quem ainda acredita em justiça técnica no Brasil. Foi um massacre na narrativa do STF. No fim, após horas de julgamento, houve intervalo para almoço. Mas já ficou claro. Fux abriu caminho para um desfecho muito diferente. Ele ainda vai falar dos crimes mais pesados, como o golpe de Estado e a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Mas já deixou indicado que não vai aceitar exageros e que pode aplicar penas únicas e mais baixas. Isso pode gerar recursos e levar o caso ao plenário. Em resumo, o voto de Fux foi a implosão de uma farsa, uma aula de direito contra a perseguição, uma voz solitária, mas devastadora, que trouxe esperança e mostrou que ainda existe espaço para técnica e justiça em meio ao caos. Não deixe de nos acompanhar para receber as análises. Abraços e até o próximo vídeo.